Diniz ganha reforço significativo para clássico contra a equipe do Fluminense, jejum quebrado e valor de mercado de jogador de ataque do Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O time comandado por Fernando Diniz colocou mais um jejum abaixo, e esse de fato bem interessante, porque fazia bastante tempo que o Cruz Maltino não alcançava no Campeonato Brasileiro. O Vasco já havia quebrado o jejum de quase 22 anos que não vencia o Fortaleza no Castelão. O Cruz Maltino, durante a vitória contra a equipe do Fortaleza, viu o Ryan balançar as redes contra a equipe cearense e chegou à marca de 10 gols na atual edição do Campeonato Brasileiro, formando ao lado de Verratti uma dupla total que não se via em São Januário desde o ano de 2011, uma marca de dois jogadores com mais 10 gols em uma edição de Campeonato Brasileiro, e que faz com que o Cruz Maltino coloque-se novamente em um patamar ofensivo que parecia distante e que tem mostrado a força do trabalho desenvolvido pelo técnico Fernando Diniz no momento atual. Ter dois atacantes com 2 dígitos de gols no Campeonato Brasileiro assim se torna algo extremamente positivo, e a última vez que o Vasco havia conseguido esse feito foi no ano de 2011, com Elton e Diego Souza, que anotaram 11 gols cada e levaram o time ao vice-campeonato nacional daquele ano. Foram necessários 14 anos para que outra dupla vascaína pudesse repetir a tal proeza, evidenciando também toda a conquista de Verratti e Ryan, dupla de atacantes do Vasco, que hoje conseguiu esse feito. Ryan com 10 gols e Verratti com 12 na atual edição do Campeonato Brasileiro. Ryan hoje vivendo um momento bem mais positivo que Verratti, e inclusive no último compromisso contra o Fortaleza nem sequer entrou em campo, esteve no banco de reservas. O jogador argentino de fato tem vivido um momento de baixa, sem conseguir marcar, e tem perdido o espaço na busca de Fernando Diniz por fazer com que o seu ataque esteja cada vez mais otimizado, gerando confiança àqueles jogadores que têm um rendimento mais alto, e permitido assim com que a equipe do Vasco possa extrair de cada jogador do setor ofensivo o melhor e permitir com que a equipe consiga construir mais resultados tanto dentro quanto fora de casa, considerados positivos. O Vasco tem pela frente, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, mais um compromisso desafiador, e por isso já começou a preparação para um dos jogos mais importantes da temporada. Jogo esse que inclusive vai se repetir na Copa do Brasil, com o Cruz Maltino enfrentando o mesmo adversário, a equipe do Fluminense. Depois de vencer o Fortaleza com autoridade, o elenco Cruz Maltino se reapresentou na última sexta-feira no CT Moacir Barbosa com foco total no clássico contra a equipe do Fluminense. A partida acontece na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, no Newton Santos, valendo muito mais do que, obviamente, os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Para esse compromisso, o Vasco tem um retorno extremamente importante. Paulo Henrique finalmente estará de volta ao grupo após defender a seleção brasileira durante a última data FIFA. O lateral direito havia sido poupado na partida contra o Fortaleza, numa decisão inteligente da comissão técnica que priorizou a saúde física do jogador. A logística inicial previa seu retorno direto para o jogo no Castelão, mas os planos precisaram ser reformulados por um motivo específico. O que mudou tudo foi a utilização dele no último compromisso da seleção brasileira na data FIFA, jogo contra o Japão, onde o jogador jogou durante os 90 minutos completos, e o desgaste físico de uma partida internacional, aliado também a toda a logística de uma viagem muito longa, e que permitiu que a direção, a comissão técnica, pudesse também tomar essa decisão de preservar o jogador, que chega agora para o compromisso diante da equipe do Fluminense inteiro e voltando à sua posição de origem, a lateral direita, que foi durante o compromisso contra o Fortaleza defendida pelo volante Tietê de forma improvisada. Também conseguiu dar conta do resultado jogando pelo lado direito,
Tietê foi um jogador extremamente útil, atuando como lateral direito. Agora, Paulo Henrique, descansado e pronto, deverá voltar à equipe titular do Vasco no compromisso contra o Fluminense. Fernando Diniz ganha sem dúvida alguma a peça fundamental para esse clássico, que obviamente tem toda uma projeção de se tornar um compromisso extremamente movimentado e que eu com certeza o torcedor vascaíno estará atento de olho ao... Uma última comparação divulgada colocou o Ryan em uma posição que muitos torcedores do Vasco já suspeitavam. O atacante está no mesmo patamar das últimas grandes joias vendidas no futebol brasileiro. Os números não mentem e mostram que o camisa 77 atual do Vasco não apenas compete de igual para igual com Endrick e Estevão do Palmeiras, que foram vendidos por valores bem significativos, como também supera um deles em eficiência. A análise em relação à estatística confirma o que os torcedores já percebiam. Estamos diante de um talento extremamente significativo e o Vasco tem nas mãos um jogador extremamente valioso. Assim, os números são de 15 gols marcados em 45 compromissos na temporada de 2025, média que qualquer atacante experiente adoraria ter. Os números ganham de dimensão ainda maior quando colocados lado a lado com os de Estevão, joia do Palmeiras que encantou o Brasil durante 2024. O palmeirense anotou exatamente 15 gols marcados em 45 partidas. Dois jovens fenômenos pela mesma produtividade. Estevão atualmente na equipe do Chelsea, onde o jogador também visualizou uma venda extremamente significativa a favor do Palmeiras. O Vasco tem projetado um valor de cerca de 30 milhões de euros para uma venda de Ryan. No entanto, boa parte da torcida entende que esse valor deveria ser muito maior. Ryan conseguiu até mais gols que Endrick em uma quantidade de jogos menor. O jogador que atualmente está no Real Madrid foi também mais uma baita venda realizada pela equipe do Palmeiras em 2023. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.